Assim como a comida, o clima e a língua, as casas aqui na Irlanda são bem diferentes das que a gente conhece no Brasil. Dá uma olhada. É muito comum por aqui as casas chamadas terraced house, que seriam as casas que fazem divisões de parede. Elas são coladinhas uma na outra e geralmente tem 2 andares. A vantagem de morar numa casa dessas é que elas são mais protegidas de vento, chuva e do frio. Um outro tipo de casa muito comum aqui são as semi-detached. São casas que elas fazem parte de uma parede só. No caso, mais fácil explicando, seriam 2 casas coladas uma na outra. É meio que a casa germinada no Brasil. Essas casas também têm de 2 a 3 andares, e essas casas com esses 2 tipos de construção são muito comuns aqui pela Irlanda. De acordo com alguns amigos irlandeses, eles explicam mais ou menos assim. Se vocês repararam nos vídeos, as casas aqui, ela tem em várias áreas, elas são casas iguais. O que acontece? O governo ele subsidia as moradias aqui na Irlanda. Se tem um espaço livre para construção, o governo contrata a construtora que tiver o melhor projeto, apresentar o melhor custo-benefício para poder fazer as construções das casas iguais, que no caso sairia mais barato. E aí os bancos eles vão financiar uma parte desse projeto, eles vão pagar para o governo uma parte e com isso eles vão ter algum lucro. Por terceiro, tem uma casa que é muito comum no Brasil, que é a detached, que são as casas que são separadas, elas são mais afastadas da cidade. Geralmente elas são casas com valores mais altos, mas elas são construções individuais, elas têm os vizinhos, mas elas não fazem divisão de parede. E por fim, apesar de não ser o mais forte aqui na Irlanda, são os prédios. Você não encontra arranha-céus de prédios altos como nas capitais no Brasil. Os prédios aqui geralmente eles têm no máximo 4 ou 5 andares, mas você encontra facilmente apartamento para alugar por aqui. Algumas coisas são bem curiosas aqui. Primeira coisa é o tipo de adaptador aqui da Irlanda. Esse aqui é como se fosse aqueles multiplicadores, o que a gente chama de T ou Benjamin no Brasil, né? Se você vier aqui com seus equipamentos eletrônicos, você nem precisa se preocupar com esse tipo de adaptador. Com o tempo você vai comprando as coisas já com o adaptador padrão aqui da Irlanda. Mas se você chegar com seus equipamentos aqui, você consegue encaixar nesses 2 pinos de cima, e o terra é só você colocar alguma coisa aqui que ele vai empurrar uma alavanquinha que fica lá dentro que bloqueia essas 2 passagens. Então você empurra essa alavanquinha e com você consegue colocar qualquer outra coisa dos seus aparelhos do Brasil aqui. Outra curiosidade, aqui na Irlanda tem 3 tipos de chuveiro, eles são aquecidos de 3 maneiras. Ou é o chuveiro elétrico, que a gente já está acostumado no Brasil,
ou você tem o chuveiro a gás. O gás é como se fosse assim, você tem em algum lugar aqui na casa, você tem como se fosse um forno, bem isoladinho. Você liga o fogo de dentro desse forno e ele vai aquecer basicamente todo o sistema de água da casa e aquecedores. Então, quando o gás está ligado, os aquecedores estão aquecidos e a água para o chuveiro está aquecida. E o terceiro sistema de aquecimento seria o boiler, que às vezes chega a ser o mais chato, porque o boiler ele é um reservatório de água e quando essa água ela acaba, né, essa água que está quente, no caso ela acaba, você tem que esperar o boiler encher de novo e esquentar a água para abastecer a casa toda novamente. Então às vezes uma pessoa vai lá, toma banho, aí acaba a água quente e você tem que ficar esperando encher o boiler de novo para você poder ir lá tomar banho de água quentinha. Outro fato curioso é o aquecimento das casas. As casas mais novas, hoje em dia, já tem um sistema de isolamento térmico. Você já tem aquecimento solar, que são aquecedores que vão no solo. Telhados, né? As telhas já são térmicas para ela absorver o calor do sol, para penetrar e passar para dentro de casa. E as paredes, e normalmente até de casas mais antigas para as mais novas, elas são aquelas paredes ocas que você bate, é como se fosse um gesso. Então elas são duas paredes, são duas placas de gesso e no meio é como se fosse um papel, é como se fosse um isolador térmico também. Você tem também as janelas de vidro duplo, né? Assim como as paredes, as janelas elas têm dois vidros, um pro lado de dentro e um pro lado de fora. É como vidros de estúdio musical, né? Você tem um vidro que amortece o áudio, o som, né? Fazendo com que a onda sonora ela sofra menos impacto no segundo vidro. Então o esquema de isolamento térmico é o mesmo. A massa de ar fria vem, bate no vidro, ela passa menos frio para o lado de dentro, para o segundo vidro no caso. Então é mais ou menos isso. Não, é óbvio que não são só esses 3 tipos de construções que você vai achar aqui na Irlanda, mas eu queria deixar claro que seriam as mais comuns que você vai encontrar por aqui. E agora a gente vai mostrar um pouquinho da casa onde a gente mora, que na verdade é apartamento. E aí eu vou explicar melhor os detalhes para vocês darem uma olhadinha, ok? Se liga aí.